A graciosa paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, passando para entregar da parte do Senhor uma palavra, partilhar com os amados irmãos a palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos ilumine sobre este momento que estamos vivendo e a necessidade de nos voltarmos de todo o nosso coração para o Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 17. Vamos ler aqui alguns versículos e diz a palavra: Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Louvado seja Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Amém. Senhor, nós damos graça por Tua palavra. Espírito Santo, esclarece-nos segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Abaxé, ou calabacé. Grande é o Senhor nosso Deus, digno de honra e glória e de todo louvor. Bendito o Seu santo nome, bendito o Seu Filho Jesus Cristo, bendito o Espírito Santo de Deus, para todo sempre. Abaxé, e calabacé. Amados, queridos irmãos, vamos refletir neste momento. O apóstolo Pedro, nesse texto bíblico do livro de Atos, ele falou estas palavras há quase 2000 anos atrás, ou mais ou menos 2000 anos atrás, para um grupo de pessoas que, em sua falta de conhecimento das profecias ou de entendimento do poder soberano de fazer coexistir nele todas as coisas, que é o poder de Deus, por não entender e não compreender muitas coisas, muitas pessoas tiveram maus pensamentos a respeito da ação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. E entre estes, muitos líderes religiosos desta época, que não creram em Jesus e nem nas palavras de Jesus. E Pedro falou estas palavras quando a igreja foi revestida, e a Bíblia diz que os 120 discípulos que ali se encontravam naquele cenáculo, orando, esperando segundo a promessa que Jesus havia feito, e segundo a ordem de Jesus, estavam no cenáculo, esperando que ocorresse o que Jesus havia falado, porque a igreja seria revestida com poder, o Espírito Santo seria concedido para que a obra de Deus fosse concluída pelo poder do Espírito, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E quando Deus confirma esta promessa, o Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo agora está conosco, representando o Senhor Jesus e conduzindo a igreja, regenerando a igreja e capacitando a igreja para que os propósitos de Deus sejam alcançados e assim se faça a sua vontade, na terra como nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero chamar a atenção hoje, porque Pedro falou estas palavras não com o propósito de ofender os irmãos que falavam mal ou pensavam mal a respeito da obra de Deus, da ação do Espírito, de uma igreja cheia, avivada do poder. Pedro se levantou e, como está escrito em Atos, ele esclareceu
de forma clara, para que todos ali ouvissem que o que estava acontecendo, Deus havia prometido, e era o cumprimento de uma promessa que um dia Deus, o Pai Eterno, Criador e Sustentador de todas as coisas, havia falado e deixado escrito. E Israel esperava o dia, este dia chegar, este tempo chegar, para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Então Pedro falou que, como Deus havia falado através do profeta Joel, também através de João Batista, porque João Batista, o profeta, avisou, ele batizava, João batizava, ele disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, se referindo a Jesus Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. O próprio Jesus, segundo as palavras escritas por Lucas em Atos, capítulo 1, nós encontramos ali do versículo 8, o próprio Jesus falou para os seus discípulos antes de ascender os céus: e vós serei revestido com virtude. Isso aconteceria com poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Atos capítulo 1, versículo 8. E ser mesmo minhas testemunha. Olha o propósito. Deus capacitaria a sua igreja para que a igreja testemunhasse de Deus, de Cristo, nos 4 cantos da terra, a todas as nações. Proclamasse assim que Jesus é o Senhor e Salvador de todo aquele que crer, segundo a vontade de Deus Pai. A igreja seria revestida, capacitada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito nessa missão, e era necessário, porque sem o poder do Espírito, essa missão jamais poderia se cumprir, porque é uma batalha espiritual. As trevas, os principados, o próprio Satanás se levantaria para que as pessoas não tivessem conhecimento de que Jesus é o Salvador e de que todo aquele que nele crer tem os seus pecados perdoados. Bendito seja o nome do Senhor, e a promessa da vida eterna e as bênçãos de Deus, com o perdão de Deus, com as bênçãos de Deus em Cristo, também vem a promessa, e a verdade é da vida eterna. Louvado seja Deus. O diabo, ele tentaria de todas as formas barrar a igreja, e a única forma do inferno, dos demônios, dos espíritos malignos não barrar a igreja cristã, era se essa igreja fosse revestida com o poder de Deus. Por isso existe aquele versículo que, quando nós nos convertemos, muito falamos: maior é aquele que habita em nós do que aquele que jaz no mundo, porque aquele que habita no cristão é a pessoa do Espírito Santo. Somos guiados, conduzidos, somos preparados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito, conduzidos a pregar o Evangelho pelo Espírito, a proclamar a palavra, a verdade de Deus em Cristo, no poder e virtude do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Então eu gostaria, porque Pedro fez isso, Pedro não acusou aquele povo, mas Pedro esclareceu o que estava acontecendo. Eles haviam errado, eles haviam pecado, pensado mal a respeito de Deus, pensado mal a respeito dos irmãos. Havia uma ignorância sobre aquilo que estava acontecendo, e eles precisavam ser esclarecidos. Então Pedro falou que assim como Deus havia prometido pelos profetas, agora cumpriu em Cristo, porque Cristo já havia ascendido aos céus, Cristo já havia sido morto, sepultado, foi crucificado, foi sepultado e já havia ressuscitado. E antes de ascender aos céus, passou 40 dias ainda aparecendo aos discípulos, falando de assuntos concernentes ao reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Com a sua subida, 40 dias depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que 10 dias depois o Espírito Santo foi derramado, e aí se cumpre a promessa: ficar em Jerusalém até que sejais do alto revestido de poder. E este poder é dado a todo cristão, porque Cristo compartilha conosco do seu Espírito, do Espírito de Deus, e nos chamou, nos vocacionou e nos confiou a obra de evangelização, de proclamar que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é aquele a quem Deus constituiu sobre o seu reino eterno. Louvado seja Deus, que nele
há salvação, que nele o homem tem livramento, que nele o homem tem os seus pecados perdoados e a garantia da vida eterna com Deus, e não enfrentará um juízo vindouro, estará livre da condenação eterna, da condenação que está por vir. E com o passar do tempo, temos visto que muitos que dizem crer em Deus, muitos que têm falado de Deus, têm se afastado do Senhor Jesus, porque não temos visto, os irmãos, os frutos do Espírito. Temos visto as pessoas falarem de Deus, servirem a Deus, de certa forma obrigatória, né? Mas não há compaixão nos corações, não há bondade, generosidade, não há fidelidade para com Cristo e para com a obra do Senhor. Não há respeito e nem amor pelo próximo e nem pelos próprios irmãos. Não vemos os frutos do Espírito, e Deus nos chamou para frutificarmos frutos de justiça. Louvado seja Deus. Estamos cometendo sérios erros, e Deus já entrou neste ano de 2021, como havia anunciado pelos profetas, estava determinado na sua palavra. Ele falou e ele fez cumprir, e agora ele executa justiça no planeta chamado Terra. E a Bíblia nos fala, e a Bíblia nos ensina, que a única maneira de se livrar do juízo de Deus é se arrepender. E que esse arrependimento, irmãos, seja de todo o coração. A igreja precisa se voltar para Jesus Cristo. A igreja precisa voltar a amar a Deus e os irmãos. A igreja precisa se voltar para Jesus agora, antes que a espada do juízo alcance. Eu quero falar com você que está distante da casa de Deus, falar com você que está longe dos caminhos do Senhor. Eu quero falar com você agora que abandonou os cargos na casa de Deus, que tem desprezado a obra de Deus, que em seu coração se rebelou contra Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. É hora de voltar. É hora de voltar-se para Deus enquanto há tempo, porque Deus está exercendo juízo, justiça na terra. Muitos já foram e muitos irão, segundo Deus falou através dos seus profetas, segundo Ele fez saber. E nós sabemos que a rebelião contra Deus é como um pecado de feitiçaria. A igreja precisava ser purificada, e Deus já iniciou o processo de purificação da sua igreja para um novo tempo, um tempo de verdadeiros adoradores, um tempo de pessoas compromissadas com Deus, com a sua obra, um tempo de pessoas cheias do Espírito Santo, que amem aos irmãos, que cuidem uns dos outros, que amem a Deus e não sejam apegados aos bens materiais, avarentos, egoístas, presunçosos. Para você ver o nosso momento, como a igreja se encontra longe, e muitos se encontram longe de Cristo. Nós brigamos por coisas, é Jesus fazendo acontecer, é Jesus levando gente da terra, é o Senhor exercendo justiça, e ainda nós brigamos por cargo, brigamos por poder, por posição. É hora de acordar. Desperte você que dorme. Vamos despertar enquanto Deus está falando conosco, e vamos nos colocar na devida posição, o qual o Senhor nos colocou um dia, e voltarmos às primeiras obras, e nos voltarmos de todo o coração para Deus, enquanto Deus ainda está falando conosco. Eu quero que você se lembre de uma coisa, é para todos nós. Você que se encontra longe, você que tem feito pouco caso do que Deus tem falado com você, você que vai à congregação, mas o coração está longe de Deus. Foi o próprio Jesus que disse, e João escreveu no seu evangelho, no capítulo 15. O que é que está escrito lá, pastor? Não é para lhe fazer medo, não é para lhe causar pavor, é para iluminar a sua mente, porque a palavra de Deus nos mostra os nossos erros. A palavra de Deus, ela aponta os nossos erros e nos convida a voltar para aquilo que é certo, justo
correto, aleluia, diante de Deus. E eu finalizo essa mensagem, e eu quero ler para você também aqui em João, no capítulo 15 de João, onde Jesus fala: bendito seja o nome do Senhor, porque carregamos o nome de Cristo na nossa boca, mas estamos vivendo realmente como Deus assim deseja que vivamos? O amor, as pessoas estão em primeiro lugar, a nossa preocupação com os nossos irmãos, ela existe de verdade? O que é que nós estamos fazendo em prol da causa dos nossos irmãos? Bendito seja Deus. Jesus falou essas palavras: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, olha o que Jesus falou, escrito está para nosso conhecimento. Ele é a videira, nós somos enxertados nesta videira, segundo diz o apóstolo Paulo, porque por nós mesmos não poderíamos dar frutos de justiça, não poderíamos sermos bondosos, generosos, fiéis, pacientes, justos. Então o Senhor Jesus, segundo a vontade de Deus, Deus o Pai, nos enxerta em Cristo, somos alcançados pela graça de Deus, somos libertos do pecado, somos santificados, separados para os propósitos de Deus, aleluia. Temos agora a oportunidade de vivermos uma vida correta, justa e santa na presença do Senhor, não por nossas forças, agora como nós estamos em Cristo, o poder de Cristo, o Espírito Santo nos capacita às boas obras, e agora temos poder para fazermos aquilo que é bom aos olhos de Deus, para praticarmos aquilo que, aonde quando é praticado, o nome de Deus é glorificado e os corações ficam agradecidos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas preste atenção que Jesus nunca nos deixou enganado. Eu não sei o amanhã, eu não sei o mais tarde, eu sei que neste exato momento Deus está me dando a oportunidade de falar estas palavras, de partilhar estas palavras com cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs que estão ouvindo e vendo este vídeo, e aqueles que vão ouvir. É hora de se voltar para Deus de todo o coração, é hora de se voltar para Jesus Cristo, é hora de novo de reconhecer que está longe, de reconhecer os erros, de voltar-se para Jesus com palavras de misericórdia. Senhor, perdoa-nos porque temos pecado, nos ajude agora, como no princípio, a trilhar teus caminhos de justiça, de santidade e retidão, porque se você não quiser estas coisas, o preço será alto, e você nunca foi enganado, porque a Bíblia diz: todo ramo que estando em mim, disse Jesus, não dá fruto, ele corta, é cortado da videira. Olha o que Deus deixou na sua palavra. Temos a oportunidade de frutificar para Deus, temos a oportunidade de vivermos uma vida sobre a qual o nome de Deus será glorificado em nós. Mas se desperdiçarmos esta oportunidade, e se fizermos mau uso do dom que Deus nos deu, ou dos dons que Deus nos concedeu, de forma que, se não fizermos a vontade de Deus, não prevaleceremos na videira. A Bíblia diz que o próprio Pai, disse Jesus, que implantou a videira na terra e que nos deu esta graça, cortará os ramos infrutíferos. João diz que estes são cortados e lançados ao fogo. Louvado seja Deus. É hora de se voltar para Deus, é hora de se voltar para Jesus. Não é mais hora de brigarmos por cargo, por poder, por posição. Não. É hora de nos voltarmos para Jesus de todo o nosso coração, para que os nossos irmãos que estão perecendo também sejam salvos, porque muitos estão longe dos caminhos do Senhor, da casa do Senhor, da presença de Deus. Para nós que estamos aqui,
É como se tudo estivesse normal, mas não está normal. Não, para o nosso Deus nada está normal. Deus precisa da igreja de novo unida. Deus precisa da igreja como no princípio. Uma igreja que ame, uma igreja que cuide uns dos outros, mas de verdade. Uma igreja livre de hipocrisia, de mentira, de coisas que não convêm. Mas uma igreja que viva na única esperança de ressuscitar para estar eternamente com Deus vivo para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Então esta palavra, querido, Jesus disse que todo ramo que não dá, estando em mim, não dá fruto, Ele corta, viu? Todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vejam que o Senhor fala aqui no verso 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém. Eu devo ser justo todo dia? Devo procurar viver uma vida reta todo dia? Ser honesto todo dia? Verdadeiro toda hora, em todo momento? Porque para isso Deus nos chamou. Então, meus queridos irmãos, Pedro falou: arrependam-se para que venham sobre vós, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, tempos de refrigério. Para vivermos e desfrutarmos o refrigério da graça, do perdão de Deus, precisamos nos arrepender. Temos pecado contra Deus, suas leis, contra Cristo. Precisamos de coração nos arrependermos, para que venhamos desfrutar desse tempo de refrigério que está na palavra, determinado para todo aquele que reconhece os seus pecados e que busca o perdão de Deus, e pela graça de Deus encontrará misericórdia, em nome de Jesus. Então eu finalizo esta mensagem: arrependei-vos, para que venha sobre nossas vidas os tempos de refrigério, segundo Deus nos concede na sua palavra e em Cristo Jesus. Você que está distante, você que não tem buscado a Cristo, você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu quero deixar esse último conselho. Este ano é um ano de justiça de Deus na terra, e Deus está falando. Fui impulsionado a ministrar nesse texto, e aqui estou compartilhando com cada um de vocês. Arrependam-se e voltem-se para Deus de todo o coração. Como Deus um dia falou para Salomão, em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bendito seja o Senhor. Não perca mais tempo, mas que depressa volte para Jesus antes que seja tarde demais. E se você está em Cristo e com Cristo, permaneça orando por aqueles que estão desviados da casa do Senhor. Vamos orar ao Espírito Santo para que Ele alcance estas almas, essas ovelhas que estão perdidas e desgarradas da casa do Senhor, antes que a morte, antes que o inferno as destrua. Esta palavra não é só para um povo que ouviu e viu a manifestação do poder de Deus no dia de Pentecostes, porque isso foi há quase 2000 anos e este povo já não existe mais. Mas esta palavra é eterna. Passarão céu e terra, mas a minha palavra não passará, disse Jesus.
Se ela foi válida para aquele tempo, ela é válida para esse tempo, para esse momento presente que nós estamos vivendo. Os ministros do Evangelho, assim como Pedro, esclareçam o povo, ajudem os que estão confusos, orientem os que estão perdidos, proclamem. É tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para Jesus de todo o coração. Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor nos conceda graça segundo a sua vontade, se assim Ele quiser, e continuarmos proclamando e buscando almas para o seu reino. Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.